Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que estão aí do outro lado. Hoje, eu vim trazer palavra da palavra do Senhor, palavra que vai de encontro aos nossos corações. Eu não sei como você está, mas hoje é sexta-feira. Nós vamos dar continuidade ao nosso devocional. Isso mesmo, a nossa palavra diária. Nós estamos lá em 2 Crônicas 4, 5 e 6. E eu espero, que você esteja na presença do Senhor, seja cheio da presença do Senhor. Eu não posso nada, mas o Espírito Santo, ele pode todas as coisas. Ele pode tocar em você. E essa mensagem também tocar em você, fazer essa mensagem também tocar em você. Porque Deus quer falar conosco, irmãos? Deus quer falar conosco através da sua palavra. E esta palavra que nós vamos estar lendo hoje tem um tema forte que diz assim: Deus, ele cumpre promessas. Você já foi cumprido promessas na sua vida que Deus a prometeu? Porque são muitas, São muitas as promessas do Senhor, mas ele sempre as cumpre no seu tempo e na sua hora. O texto base que nós vamos estar meditando hoje juntinho está lá no 5:4, onde Salomão diz: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela boca de Davi ao meu pai, e pelas suas mãos a cumpriu. Que cumpriu, aquilo que ele tinha prometido, a construção de um templo. Porque Davi desejou no seu coração, mas Deus falou que era Salomão que iria edificar este templo. Então, Deus cumpriu as promessas que ele havia colocado no coração de Davi. O Senhor vem nos dizer nesta manhã que ele é soberano, poderoso e fiel. Deus cumpre promessas. Os textos que vamos adentrar, vamos ver um templo sendo construído. Nada faltou. Tudo com excelência. Podemos ir olhar e imaginar que lindo ficou. Mas quem estava na direção era Deus. Deus, ele está fazendo uma obra em você. Creia, ele fará tudo em cada detalhe. Cada coluna erguida, utensílios, porque sua promessa e a sua presença para ser habitação, morada permanente, o templo deve ser transformado. Não é sobre templo essa conversa, é sobre você. Porque, na verdade, Deus, ele nos aceita da maneira que nós somos, mas nós devemos deixar ele nos transformar, para que a sua presença ela seja morada permanente em nós. Não seja só uma visita, seja permanente. No 4, vamos ver Salomão concluindo a obra. Tudo foi com zelo e excelência, para o culto ao Senhor. Cada detalhe demonstrava que Deus merece o melhor de nós. No 5, vamos ver a Arca da Aliança sendo levada ao templo. A Arca da Aliança significava a presença do Senhor. Mas nós vamos ver os levitas e os sacerdotes adorando ao Senhor em unidade. Porque Deus é um Deus único. Não existe Deus de tal congregação, não existe Deus de tal placa de igreja. Deus é único. E ele nos mostra aqui os sacerdotes e os levitas adorando o único Deus, porque ele é único. Deus, quando Deus é exaltado com louvores e adoração, sua glória enche o templo de forma tão poderosa que os sacerdotes não conseguiam continuar ministrando de tão forte. Lá no 5:13 e o 14 diz assim, que eu vou estar lendo. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam a trombeta e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, louvando o Senhor, dizendo: porque ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha para vocês verem, uma palavra só, uma palavra fala por tudo o que nós estamos lendo, uniformemente.
porque Deus é único e Ele deve ser adorado como único. Então, Salomão lá no 6, Salomão faz um discurso de gratidão e bênção sobre o templo. No 6:4, ele reconhece que Deus cumpre as promessas que nós acabamos de ler. Bendito seja o Senhor de Israel. Tudo que prometeu ao pai dele, Davi, tudo que colocou nas tuas mãos foi cumprido. E ele falou que tudo que o Senhor disse foi cumprido. No 6:10, Salomão fala: assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei em um lugar de Davi meu pai e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com o povo de Israel, lá no deserto, a arca da aliança. Salomão faz uma oração lá no 12. Uma oração linda, irmãos. Que oração maravilhosa. Se você tiver a oportunidade, abre a sua Bíblia, lê lá em 2 Crônicas 6:12. Você vai ver a oração que Salomão faz. Ele ajoelhou diante de toda a congregação, de todo o templo que estava o povo de Israel. Estendeu as suas mãos para os céus, reconhecendo a fidelidade de Deus. Ele declara que Deus é maior que qualquer edificação. Ele declara, que ele fez a edificação, mas Deus não caberia naquela edificação. Mas que os teus olhos e os teus ouvidos estejam inclinados para ouvir toda a oração e súplica do teu povo naquele lugar. Ele reconhecendo ali que seria um lugar de oração. Salomão fala lá no 6:20, na última parte, fala assim: para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Então, o templo seria, como é hoje, um lugar de oração, um lugar onde nós vamos buscar e clamar o Senhor. Mas o Senhor, Ele não se fica em templos, Ele está em todo lugar, porque Deus é único. Então, lá no 6:20 ele pede ao Senhor misericórdia sobre o povo, que sempre que voltar naquele templo, com arrependimento e sinceridade, o povo possa ser alcançado pelas mãos do Senhor. A unidade de um povo em uma oração humilde. Ele fala exatamente o que o Senhor é e pede que ensina o seu povo o caminho da salvação, o caminho que o Senhor ensinou através da vida de Jesus. Olha que oração maravilhosa que Salomão faz. Lá no 6:41 e 42, ele diz assim: levanta-te, pois agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, seja vestido de salvação, e os teus santos se alegram do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o teu rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Olha que lindo que ele finaliza esta oração, deixando algo no profundo. Deus é Deus de cumprir promessas, mas nós devemos estar em oração, em sinceridade, vivendo os teus mandamentos conforme Ele ordenou. Deus sempre será o mesmo. Sua presença é real, mas devemos estar em constante adoração e voltados para o Senhor. Salomão nos ensina que quando dedicamos algo ao Senhor, que façamos com excelência, dando o nosso melhor e sabendo que a glória é de Deus. Nada foi eu quero ser escolhido ou eu posso ser escolhido, e sim Deus quer nos escolher e nos fazer escolhido. Um dia, um homem começou um diálogo no curso que eu faço e disse: você é evangélica? Com palavras diretas me disse: você crê no tal Espírito Santo? Também eu disse: eu não creio no tal Espírito Santo, eu creio no Consolador, o meigo. Eu creio
no meigo consolador, o Espírito Santo. E ele disse: fala baixo. E ele disse novamente: estou cansado de ser chamado, eu quero ser escolhido, como eu faço? Ele falou desse jeito comigo. Eu disse: primeiro, quem chama e quem escolhe é Deus. Muitos querem mesmo ser escolhido, como você. Já tem aquele versículo que diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas primeira coisa que você deve fazer para ser um escolhido de Deus, tem que renunciar. Você está disposto a largar tudo e seguir o Mestre, seguir a Deus? Ele disse: então, ser escolhido não me dá direitos? Eu disse: sim, de ser obediente, viver uma vida na dependência do Senhor. Ele tem bênçãos na mão, mãos cheias de bênção, mas é preciso ter um coração disposto a obedecer, arrepender-se dos pecados, deixar Deus transformar a sua vida. Você está disposto hoje a ser transformado por Deus? E ele silenciou. Então, eu falei para ele: então olhe para Jesus. Ele foi um escolhido de Deus, mas houve processo. Ele é filho, cordeiro limpo, mas esse é o caminho que nos leva ao Pai, caminhos de salvação e vida eterna. Então, não há outro caminho. Todas as vezes que você achar seu caminho pesado, ou sua vida pesada, olhe para Jesus. Ele é o único caminho. Ele nos ensina a silenciar. Ele nos ensina a ser rendidos ao Senhor, a ter obediência, a amar uns aos outros, porque Jesus não amou aqueles que seriam perfeitos. Ele amou, escolheu aqueles que seriam imperfeitos diante da sociedade. Os teus discípulos não eram perfeitos. Então, que nós possamos ter este olhar de Jesus, que nós possamos caminhar caminhos semelhantes que Jesus caminhou, porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Não há outro caminho. Qualquer outro caminho que nós criamos ou atalhos que nós criamos, nós não estamos no caminho certo. Então, levantai-vos, exército do Senhor, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória, Ele quer fazer morada permanente em nós, mas nós precisamos estar posicionados na presença dEle, buscando Ele face a face continuamente. Fica com Deus e que a presença do Senhor, ela seja por completo na sua vida, e que este final de semana você possa voltar, porque ainda há lugar te esperando. Volte, porque o Senhor te chama, e Ele te chama porque você sabe que você é um escolhido de Deus.